Vamos falar sobre algo que está presente em tudo ao nosso redor, mas que muitas vezes passa despercebido, que é o ofício do historiador. Você já parou para pensar como que as histórias que a gente aprende nos livros chegam até nós? Quem é que são essas pessoas que desvendam o passado e transformam fatos em conhecimento? Bora descobrir junto? Antes de mais nada, deixa aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Para começar, quando a gente pensa em história, é normal imaginar acontecimentos grandiosos, guerras, revoluções, mas o trabalho do historiador vai muito além disso. O historiador, ele é antes de tudo um investigador do tempo. Ele não apenas narra eventos, mas analisa documentos, faz perguntas e busca entender como que as pessoas viviam, o que pensavam e como que isso influencia o mundo de hoje. É praticamente como ser um detetive do passado. Agora, você pode estar se perguntando, mas professor, como que ele sabe se o que encontram é verdade? Aí entra a importância das fontes históricas. O historiador trabalha com documentos, cartas, fotos, objetos, enfim, uma variedade enorme de tipos de fontes. Tudo isso ajuda a reconstruir as peças do quebra-cabeça da história. Mas não é só juntar as peças não, hein? É preciso olhar com muito cuidado e questionar essas informações. Afinal, perguntas como quem escreveu aquele documento, qual era o contexto, será que tem interesses por trás? Essas perguntas e esses questionamentos sempre precisam estar presentes no trabalho do historiador. E olha só que interessante, até o século XIX a história era vista de um jeito bem diferente. Ela estava ali muito ligada à filosofia e à literatura. Aí surgiu um cara, um alemão chamado Leopold von Ranke, que trouxe uma pegada mais científica para o estudo histórico. Ele defendia que o historiador deveria buscar os fatos como realmente aconteceram, sem deixar suas opiniões pessoais influenciar a narrativa. E foi aí que o ofício do historiador começou a ganhar um método mais rigoroso. Mas, calma lá, isso não significa que os historiadores são robôs que apenas relatam fatos. Esse tipo de interpretação histórica mudou ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente tem uma visão muito clara de que interpretar os documentos é uma parte fundamental do trabalho do historiador. E isso leva a um ponto muito importante. O historiador precisa ter ética. Sim, galera, ética. Ele não está ali para julgar o passado com os valores de hoje, mas para tentar entender o que aconteceu e por que aconteceu daquela maneira. É uma busca pela verdade, mas sempre com responsabilidade. Outro ponto que é preciso destacar é como o foco dos historiadores mudou ao longo do tempo. No começo, os historiadores se preocupavam muito mais com a história dos grandes líderes, das guerras, das nações, dos políticos, etc. Mas, a partir do século XX, houve uma grande reviravolta, uma metamorfose na história, e a história e os historiadores começaram a olhar também para a vida das pessoas comuns, das minorias, das culturas diversas. Enfim, houve também uma grande ampliação das fontes. Hoje em dia, os historiadores se debruçam sobre temas como identidade, gênero, cultura, até mesmo questões transnacionais como migrações, pandemias. Ou seja, sintetizando tudo, a história passou a ser muito mais inclusiva e plural. Agora, deixa eu contar uma curiosidade. Vocês sabiam que aqui no Brasil a profissão de historiador foi regulamentada apenas em 2020? Pois é. E isso mostra como o reconhecimento desse trabalho é recente. Antes disso, qualquer pessoa podia se dizer historiador, mas agora é uma profissão regulamentada com direitos e deveres. Para fechar, eu quero que vocês reflitam comigo. Por que é importante entender o ofício de historiador? Porque ele nos ajuda a perceber que a história não é algo distante, preso apenas nos livros. Ela é uma disciplina viva. Cada vez que a gente entende o passado, consegue compreender melhor o presente